Jesus, para mais um encontro com Deus, o nosso devocional diário, aonde nós chegamos mais pertinho do nosso Rei, tirando esses minutinhos somente para Ele, em nome de Jesus. Amém? Se você também quiser acompanhar o nosso devocional, você pode se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e todos os dias você receberá uma atualização do canal, com um novo vídeo, com meditação da palavra e oração em nome de Jesus. Amém? E deixe também o teu like para que o canal seja propagado, compartilhe esse vídeo para que outras vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém? A palavra de hoje, ela se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1 ao 6, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que, como barro na mão de oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. A palavra, ela nos fala de transformação. A transformação que Deus faz na minha e na tua vida diariamente, constantemente, em todos os momentos. Se nós formos observar como trabalha um oleiro, é interessante que ele pega o bolo de barro, né? Ele centraliza ali naquele lugar, naquele torno, e começa a moldar. O que isso nos ensina? Para podermos ser moldados por Deus, nós precisamos estar no centro da sua vontade. Para podermos ser transformados pelo Espírito, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Se nós não estamos no centro da vontade de Deus, jamais nós poderemos ser transformados. Se nós não nos colocamos na presença do Senhor, jamais podemos ser transformados. Se nós não buscamos a leitura, se nós não buscamos a oração, nós jamais poderemos ser transformados. Por isso, o primeiro passo de transformação é ficar no centro da vontade de Deus. Então o oleiro ali, ele começa a trabalhar, ele começa a moldar o vaso no torno, e o vaso que não tinha forma, não tinha formosura, ele começa a pegar uma forma, ele começa a pegar uma formosura, ele começa a pegar contornos segundo o querer do oleiro. Mas a palavra nos mostra que o vaso, ele se quebrou na mão do oleiro. Ele se quebrou porque ele ainda não estava cozido, ele ainda estava barro cru. O Salmo diz que o Senhor, ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe que ainda somos pó e que precisamos ser transformados. Precisamos descer, precisamos nos humilhar na presença de Deus e dizer: Senhor, me transforma. Eu preciso de transformação, então me transforma. Entra no centro da vontade de Deus. E permita que Ele te transforme, que Ele te molde dia após dia. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós saímos do centro da sua vontade, a gente se quebra. A gente perde a forma. A gente perde o rumo. Assim é quando a gente peca. Mas o que o oleiro faz? Ele desiste daquele barro? De jeito nenhum. Ele não desiste daquele vaso. Ele não desiste de você, ele não desiste de mim. Ele nos transforma de novo, ele começa todo aquele, coloca de novo no centro, e começa a moldar, e começa a trabalhar, e começa a tirar o excesso. Assim Deus vai tirando de cima de nós as coisas ruins, Ele vai tirando de nós o mundo, Ele vai tirando de nós as nossas heranças, como eu posso dizer, aquilo que a gente vem trazendo de ruim dentro de nós. Ele vai limpando o vaso, Ele vai limpando o barro, Ele vai preparando aquele vaso até ele chegar num ponto exato. O oleiro, ele quer fazer isso comigo, com você. Deus, ele quer moldar o nosso caráter. Deus quer moldar a nossa estrutura.
Deus quer mudar tudo o que conhecemos e o que pensamos saber. Mas nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar disponíveis em aceitar a transformação do Senhor. Porque, irmãos, mudança nunca é fácil. Transformar não é fácil. A transformação, ela não é uma coisa fácil. Porque, às vezes, ela pode ser dolorida? Pode. Porque nós temos que ser moldados, estruturados. Deus, ele precisa tirar de nós toda a carga que a gente vem trazendo. Deus precisa tirar de nós as impurezas, as raízes, os pedregulhos, as sujeiras. Deus precisa tirar de nós. Porque pode ter certeza, meu irmão, quando você estiver um vaso preparado, Deus, ele não vai apenas te fazer e te colocar no canto, de jeito nenhum. Deus prepara o vaso, ele molda o vaso. E quando ele termina de moldar o vaso, ele cozinha o vaso. E depois que ele cozinha, ele pinta o vaso, ele adorna o vaso, para que o vaso seja usado. Ele derrama azeite dentro desse vaso, o azeite do Espírito Santo. Sabe o que eu entendo com tudo isso? Que Deus nos pega, e coloca a água do seu Espírito. E começa a nos amassar, para que toda impureza ela apareça. Ele começa a nos provar. Ele começa a nos limpar. E quando ele nos limpa, quando nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, ele nos coloca no centro da sua vontade. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, aí ele começa a mexer o torno. Ele começa a transformar. Ele começa a modificar. E ele começa a dar forma ao vaso. Ele começa a nos dar um caráter. Ele começa a arrancar o que tínhamos de nós e coloca o de Cristo em nós. Quando precisa de mais água, ele coloca mais água, para que a gente venha amolecer e tomar a forma que ele quer que a gente tome. E a gente venha amolecer e tomar a forma que ele quer que a gente tome. E aí ele começa a moldar o nosso caráter. Ele começa a tirar de nós as coisas ruins. Ele começa a tirar de nós o que nós aprendemos, o linguajar que temos. Ele começa a nos transformar em príncipes e princesas de Deus. Ele tira, sabe, a linguagem ruim. Ele tira a mentira, ele tira o palavrão, ele tira as injúrias, ele tira as maldições, toda herança maldita, ele tira. E ele começa a transformar esse vaso. E aí os nossos sentimentos não conseguem mais ser os mesmos, nossos pensamentos não conseguem mais ser o mesmo, o nosso jeito de falar não consegue mais ser o mesmo, porque a gente está no centro da vontade de Deus. E aí o mundo não consegue mais nos influenciar. E quando nós estamos sendo cozidos na prova, naquele momento em que nós estamos sendo endurecidos no caráter cristão, para podermos realmente servir a Deus em espírito e em verdade, ele nos pinta. Sabe? Como é que ele pinta? Ele coloca uma nova estrutura em você. Ele coloca uma nova beleza em você. Ele coloca um adorno de príncipe e de princesa de Deus, aonde você tem a elegância de Deus, aonde você começa a ter o caráter de Cristo, aonde você começa a agir como Cristo agia, aonde começamos a dar a outra face, aonde começamos a tratar as pessoas como queremos ser tratados, aonde nós agimos com a pessoa como nós queremos que a pessoa haja com a gente, independente se ela age assim ou não. Isso é moldura, isso é pintura, isso é adorno de Deus. Então o Senhor derrama do seu Espírito e Ele enche esse vaso com o seu Espírito, e o seu Espírito começa a transbordar no nosso viver. E aí nós, como Paulo, nós dizemos: já não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Já não sou mais eu, mas é o Senhor em mim. Por isso, meu irmão, primeiramente, te coloca no centro da vontade de Deus. Segundo, deixa o Senhor arrancar os lixos. Deixa o Senhor arrancar as impurezas. Deixa o Senhor moldar a tua mente, o teu coração, os teus olhos. Porque não importa se o mundo inteiro está sujo, nós é que não precisamos estar sujos. Nós é que não podemos estar sujos. O mundo pode estar em trevas, mas os teus olhos têm que ser luz. Em nome de Jesus. Deixa o Senhor te colocar no fogo para você ser cozido. A prova, ela vem para moldar o nosso caráter, para endurecer, para que o mundo não venha mais a tomar a nossa forma, mas que a gente sempre tenha a forma do Espírito Santo de Deus em nós, em nome de Jesus. E que, após tudo isso, o Senhor venha derramar o seu azeite dentro de nós, para que onde era um vaso de desonra, agora seja vaso de honra, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui, Deus, nós te agradecemos por tudo que tens feito no nosso viver e por todas as maravilhas, Senhor, que tu tens executado, Senhor, da nossa vida, em nome de Jesus. Pai, aqui nós nos apresentamos a Ti, Senhor, como barro, um barro seco, duro, um barro sem vida, Senhor, onde precisamos ser molhados pela água, Senhor Deus, da Tua palavra, para que o Senhor nos coloque no centro da Tua vontade e para que o Senhor nos molde, Senhor, para que o Senhor arranque de nós as impurezas, para que o Senhor arranque de nós as raízes da sequela do mal e para que nós possamos ser moldados segundo a Tua vontade, Senhor. E se no meio desse processo, Senhor, o pecado, Senhor, nos fizer perder a forma, nos faz de novo, Deus, em nome de Jesus. Nos faz, Senhor Deus, resistir ao momento, Senhor Deus, do cozimento, o momento do fogo, o momento da prova, Senhor, aonde o nosso caráter está sendo moldado segundo o Teu, Deus, em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor Deus, a graça de sermos Teus adoradores e sermos, Senhor Deus, a partir deste momento, não mais vaso de desonra, mas vaso de honra, vaso de glória, vaso feito, cozido, pintado e adornado para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Assim, Senhor, eu te agradeço por tudo que tens feito. Continua a trabalhar no nosso viver, Senhor. Olha pela vida, Senhor Deus, de cada um que comigo ora neste dia, meu Pai, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito, Senhor Deus, seja abundante na vida de cada um, em nome de Jesus. Transforma, Pai. Ser oleiro na nossa vida, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Dai-nos um dia de vitória. Abençoa-nos, Deus, e guarda-nos de todo mal. E que a Tua proteção constante seja presente em todo o nosso dia, em nome de Jesus. Assim, Deus, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém? Lembre-se, você não é mais vaso de desonra, você é vaso de honra. Você não é mais apenas um barro seco. Você é um vaso adornado pelo Senhor Jesus para ser usado para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. A paz do Senhor e até amanhã.